Gravação iniciada. Ok, boa tarde, senhores. Vamos dando continuidade à sessão. Dr. Walker e Dr. Corinto, por favor, também comecem a gravação. Ok, Dr. Corinto, item 675, xingo Leder, 2478 é o final do processo. O senhor está com a palavra. Pois não, presidente, esse aqui é um pedido de ressarcimento. Se é isso mesmo que está escrito aqui, não é brincadeira. Ô, Vinícius, nós precisamos mesmo pegar aí essa pessoa que está fazendo essa distribuição, viu? Só precisa pegar esse contato aí, que aí a manifestação de inconformidade se defende, no caso, o ressarcimento, né? Você não vai ler isso tudo, não, né? Não, eu vou passar, eu vou dizer que a DRJ... Você está com vergonha, né? Referente à manifestação, e ele interpôs o recurso voluntário, no qual defende a tempestividade do recurso e aponta 2 vícios da decisão de primeiro grau que resultariam em sua nulidade: a falta de tratamento das matérias relativas à atualização monetária do crédito ressarcido e o direito de indicar a ordem dos débitos declarados a compensar com tal saldo credor, de acordo com a IN 210, vigente à época da compensação, conforme a atual IN 600, de 2005. O mérito reprisou as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade. Então, é isso, presidente. Ok, passa o voto. Ele não defendeu a tempestividade do recurso voluntário. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele não defende a tempestividade. Desculpe. O meu... Está bem grande lá no meu relatório que ele não defende a tempestividade do recurso voluntário. Tudo bem. Tá? Então, eu acho que no meu relatório não ficou claro, eu disse o oposto, acho. Mas agora, então, eu vejo que foi... Não, você disse que ele não defende. Ah, eu disse que ele não defendia. Disse ainda que ele foi preto. Perfeito. Então, ele interpôs o recurso em 30 de abril de 2010. Todavia, o prazo final era 27 de abril, uma terça-feira. Então, aí eu trago as datas de ciência, etc. Ô, Corinto. Oi? Ele postou via correio, dia 27 de abril. Folhas 627, segundo volume. – 30 de abril foi quando chegou na DRF. Então não vi esse detalhe. Você vê, tem um carimbo ali, ó, ACF Rodoviária, 27 de abril de 2010. Deixa eu anotar então, só para não perder a... Você sabe, Walker, que eu peguei... Doutor Walker? 627, do e-processo. Volume 2. 27, então aí folha. Você sabe, Walker, que eu peguei 4 processos, 4 ou 5. Quando eu comecei a ler, primeiro intempestivo, segundo intempestivo, terceiro intempestivo, eu falei, caraca, me dei bem, né? Aí, aí quando eu comecei a fazer o primeiro, primeira página do RV, porque você olhava lá a data da ciência, tal, babá,
aquela ciência por decurso de prazo, né? Aí você olhar o carimbo, tinha um carimbo na primeira página do recurso voluntário, carimbado como recebido no último dia. Não era intempestivo. Caramba, hein? Beleza, em todos eles. Eu estava crente que era intempestivo. Eu falei, pô, me dei bem, 4 processos intempestivos, 15 minutos tu faz um lote. Não era nada intempestivo. Bom, superada a tempestividade. Ô, Corinthians, você olhou lá? Oi? Você olhou o documento para ver se é isso? Não, ele acreditou em você. Eu estou acreditando, mas tudo bem, peraí, deixa eu olhar então. Porque ele fez a tempestividade, é bom ele olhar. Porque talvez ele fale, não é isso. Pô, mas se tem um carimbo, como é que não vai ser isso? É bom ele confirmar, ele é o relator, né? Bom, sendo que um dia desses você e o Marcelo ficaram discutindo se era a data do carimbo ou era a data que estava escrito no Esse é diferente, esse é só a data que você posta, né? Não, entendi, mas eu estou falando... você lembra dessa discussão, você e o Marcelo, né? Quase saíram em vias de fato. Impressionante esses dois conversando. Uma delicadeza. É igual você e o Vinícius. Não, mas eu e o Vinícius, a gente já se acertou. Ô, Corinthians, vou te ajudar, Corinthians. 27 de abril mesmo ele postou, tá? Ele postou 27 de abril mesmo, tá certo. Tá postado. Saber o seguinte, tá no segundo volume, né? Isso, 627. E folhas 627. O meu aqui não aparece folhas. Não aparece porque você tem que clicar naquela... Você tem que clicar no quadradinho, no negocinho. Folha normal, aquela do 616. Corito, o Zé Renato já confirmou, já. Vai que confirmado, é isso aí. Tem o carimbo da DRF 30 de abril, mas o carimbo do Correio é 27 de abril. Tá, é 616. Eu falei, o carimbo aqui tá 30 de abril. Mas é o carimbo de recebimento na DRF. O carimbo de postagem tá logo abaixo aí, ó, redondo. 27 de abril de 2010. Vale a postagem. No mesmo documento. Entendi. Pegadinha, né, Corinto? Pegadinha do malandro. Tá bom. Tá bom. Então, esse aqui, na verdade, é o volume 2, 616, né? 616. Volume 2, 616. Beleza, deixa eu voltar para o meu voto, então. Deixa eu botar aqui. Volume 2, folha 66. Bom, então, pessoal, superado isso, eu ponho assim, ó, em virtude da decisão recorrida, de fato, não tratar das matérias relativas à atualização monetária do crédito ressarcido e o direito de indicar a ordem dos débitos declarados a compensar com tal saldo credor, apesar de as matérias constarem da manifestação de inconformidade, e inclusive do relatório da decisão recorrida, entende-se que os vícios da decisão de primeiro grau a afetam, de modo que a decisão não tem condições de convalescer. Nessa moldura, voto por dar parcial provimento ao recurso para decretar
a nulidade da decisão, retornando os autos à DRJ de origem para novo julgamento. É isso. Então a DRJ não enfrentou esses 2 pontos? Não enfrentou, apesar de estar na manifestação. Ok. Ok. Doutor Vinícius. O relator. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge Abud. Não tenho uma dúvida. Ele alega isso, ele alega essa nulidade. Sim. No recurso ele traz. O que um relator. Doutor José Renato de Deus. O relator, presidente. Doutor Rafael. Doutor Rafael. Com o microfone desligado, com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Então, foi dado provimento por unanimidade ao recurso para anular a decisão. Presidente. Provimento parcial, ok. Provimento parcial ao recurso para anular a decisão de primeiro grau. Uma dúvida. Oi. Essa é a famosa tabelinha do Walker. Famoso o quê? Tabelinha. Não, essa tabelinha é minha. A tabelinha. Essa tabelinha do. É de quem é essa tabelinha, afinal? É do Walker? Rapaz, assim, não se sabe exatamente o nascedouro dela, sabe? Então, é de uso comum, entendeu? Entendi. Por isso, dessa vez a tabelinha falhou. Falhou. Muita gente nasceu assim. Falhou. Muita gente nasceu com a falha da tabelinha. Vamos lá. Agora é o item 685, de relatoria do doutor Jorge. Doutor Jorge, o senhor está cansado? Não. Então tá. Então 685. Segunda-feira já. Razip. O quê? Se é a emenda mesmo, pode ir direto pro voto já, né? Vem cá, isso aqui é aquela multa de 50%? Retroatividade benigna. A multa de 50% que foi afastada no acordo do Jorge Médio. É a multa revogada. Eu estou usando acordo que eu já usei na outra sessão. Se vocês quiserem, eu leio o voto, mas Não, fala qual é a decisão que você está dando. eu estou dando provimento ao recurso porque eu estou afastando a multa de 50%. Essa multa é oriunda de compensação não homologada com base no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430. Ok, então o senhor está dando provimento ao recurso. Correto, exato. Bom, posso passar, alguém ficou com dúvida sobre o que estamos votando? Então tá, passa a palavra ao doutor Vinícius. Desculpa, não deu para ouvir. O doutor Jorge, relator. O relator, ok. Doutor Walker Araújo. Relator. Doutor José Renato de Deus. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. Denise. Com o relator, presidente. Ok, então foi dado provimento por unanimidade. Só tem essa matéria, né, o Jorge? São Francisco, são essa matéria. Ok. Doutor Vinícius, é o senhor agora, 686, Instituto BS Coway Social.
Ok, vou abrir aqui. É tudo igual, Vinícius? Não. É tudo igual. Tá, qual que o senhor quer ler? Tem alguma preferência? Vamos abrir o primeiro aí. Qual que é? O primeiro é um... O primeiro é o 10.980, final é 2011-53. Isso, vamos abrir ele. Eu vou abrir ele. Tem 686. Bom, porque eu já pregoei, então fica mais fácil. Ok. Tá andando muito com o Corinthians, né? Por quê? olha aí o que é. Ah, isso é um processo muito difícil. Eu acho que vai Ah, não, peraí, eu vou até olhar. Eu nem tinha aberto, mas agora eu vou olhar. Isso é multa por atraso na DACOM, gente. É um caso que eu tive que gastar uma semana para tentar entender. Tá falando sério? Não, brincadeira. Olha, compulsando auto-infração, constata-se que o citado demonstrativo foi entregue em 20/11/2009, que é o DACOM, né? Vários meses após a expiração do prazo para sua entrega. A recorrente contesta a aplicação da multa, sustentando essencialmente que antes da cassação de sua imunidade não estaria obrigada à apresentação de DACOM. Somente a partir do ano de 2009 estaria obrigada à apresentação dos demonstrativos. Assim, na ótica da recorrente, a aplicação da multa teria se dado de forma retroativa, afigurando-se como ilegal e violador de seu direito. Eu adoto as razões da decisão recorrida. E aí eu sintetizo quais são essas razões. Como se vê, há dois fundamentos distintos e independentes para a manutenção da autuação contestada. Número 1, a ocorrência da suspensão da imunidade e isenções. Número 2, o fato dos valores das contribuições informadas no DACOM serem superior a R$10.000. Quanto ao primeiro fundamento, ocorreu, como visto, a conclusão da questão da suspensão da imunidade e isenções, tendo o ato administrativo de suspensão sido definitivamente mantido. Tal fato revela-se suficiente para a manutenção da autuação, tendo em vista que a suspensão da imunidade e isenção possui efeitos retroativos à data da infração praticada pelo recorrente, por força da expressa disposição legal prevista no artigo 32 da lei, parágrafo 5º da lei 9.430, não cabendo este colegiado afastar norma legal válida e vigente sob o argumento de que violaria princípios jurídicos quaisquer. Com relação ao segundo fundamento da leitura da IN 590/2005, artigo 5º, inciso 2, vigente à época dos fatos, depreende-se que apenas as pessoas jurídicas imunes e isentas, cujo valor mensal das contribuições a serem informados no DACOM fosse inferior a 10.000, estariam dispensadas da apresentação do referido demonstrativo. Ora, no caso concreto, como bem sublinhou a decisão recorrida, os valores das contribuições nos períodos de 2006 e 2007 excedem o limite de 10.000, razão suficiente para que a recorrente seja obrigada a apresentar DACOM nos referidos anos. Nesse contexto, perdem sua força todos os argumentos do sujeito passivo que pretendem rechaçar a autuação com base no fato de que o ato administrativo reconheceu a suspensão de sua imunidade e isenções se deu apenas em 2009. 2 pontos. A recorrente, ainda que tivesse mantido sua imunidade, estaria obrigada à apresentação dos DACOMs nos anos de 2006 e 2007. Desse modo, tendo em vista que a recorrente estava obrigada a apresentar o DACOM, e considerando o fato de que a apresentação dos demonstrativos se deu apenas no ano de 2009, após o prazo normativamente previsto, entendo que deve ser mantida a multa pela apresentação intempestiva do DACOM e tudo mais. E aí, falo súmula CARF, que não dá para julgar, por exemplo, se a multa ela fere algum princípio, porque isso aí no final das contas, julgar a inconstitucionalidade de uma norma válida e vigente. Diante das considerações acima expostas, voto por negar provimento ao recurso. Ok, passo a palavra ao doutor Walker Araújo. Diante da complexidade do caso aqui, eu queria parabenizar o relator pelo voto. Acompanho. Valeu, obrigado. Nossa senhora, hein? Doutor Jorge. Antônio. Doutor José Renato de Deus.
Isso aí, assim, mesmo que tenha isenção ou tem imunidade, ele não está dispensado de entregar a declaração, né? Tem isso ainda também, né? Com o relator. Ok, doutor Corinto. Neste eito, Nossa senhora. Oi, com o relator? Com o relator? sim. Ok. Doutor Rafael? Com o relator, presidente. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Eu também com o relator. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então foi negado o provimento por unanimidade. Esse mesmo resultado posso copiar para os demais, doutor Vinícius? Desculpa, está sem som. Pode sim, eu confirmei aqui, é tudo igual mesmo. Ok. 688 e 689. Então, Corinto, só para você que acompanha junto comigo, 67, 68 e 69, tá? Então, agora vamos ver aqui, vamos para a planilha. Agora, a minha planilhinha me diz que falta o Nacional Expresso de José Renato de Deus, item 691, final 2010-05. Sou eu, Já está com a palavra. Oi? Presidente, eu vou... Sou eu. Eu vou já... Vai ao voto? Eu vou lá pro voto. O que é isso aqui? Isso aqui é valor teoricamente recolhido indevidamente ao maior título de PIS/COFINS combustível ao consumidor final. Então, tá? Inclusive, estou citando vossa magnânima excelência no final do voto, que o senhor fez uma apuração muito legal isso aqui, utilizando o voto do doutor José Fernandes. Bom, no voto é o seguinte, tem uma alegação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos, eu estou afastando, tá? Esse aqui de preliminar, súmula 2 do CARF. E depois vem a questão do crédito de combustível regime monofásico. Então tem uma preliminar. Tem uma preliminar, inconstitucionalidade de leis e atos normativos. Ok. Isso eu estou afastando, tá? Depois é o crédito de combustíveis regime monofásico, que ele diz que ele é passível de fazer esse creditamento e realmente não o é, certo? Então eu estou utilizando como base o acórdão 3302-004-751 do conselheiro José Fernandes. Isso aqui é uma matéria que a gente já discutiu, inclusive, sessão passada, a gente teve votos nesse sentido, tá? Então, estou afastando essa questão, não existe a possibilidade de se fazer esse crédito, ele não tem crédito. Bom, no finalzinho aqui eu estou colocando, ó, resumindo as ideias acima colacionadas, de forma irrepreensível, o ilustre conselheiro Justo Macedo Rosenburgo Filho, no acordo 3302-007-883, leciona que, pelo arrazoado acima, pode-se concluir que a incidência monofásica não se confunde com o regime de substituição tributária. B. Na vigência da substituição tributária, o consumidor final, pessoa física, poderia requerer a restituição/ressarcimento dos valores de PIS/COFINS correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese da aquisição de óleo diesel diretamente à distribuidora. C. Com relação ao artigo 4 da 9718, dada pelo artigo 3º da 990 de 2000, foi extinto o regime de substituição tributária aplicando o PIS e a COFINS incidente nas vendas de óleo diesel, passando a vigorar a nova sistemática de incidência e arrecadação denominada tributação monofásica. Com a extinção do regime de substituição tributária aplicada ao PIS/COFINS nas vendas de óleo diesel, ocorrida com a instituição da sistemática de incidência monofásica, acabou com a possibilidade de ressarcimento previsto no artigo 6 da IN 6 de 99. Ressalto que o citado artigo foi revogado pela IN 247. Desta forma, forte nos argumentos acima, voto por acolher parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar o provimento. É como um voto, presidente. Você não conheceu de quê? Do inconstitucionalidade. Sim, mas ele já tinha falado isso na DRJ? Aí você me apertou sem abraçar, eu tenho que dar uma olhadinha ali. Sim, porque aí vai ser diferente, né? Sim, sim.
Deixa eu ver se eu tenho ele baixado aqui. Sim, nem precisa. O acordo da DRJ já fala, parece competência da autoridade julgadora, de instância, apreciação de aspectos relacionados à validade da lei, tarefa afirmativa do Poder Judiciário. Então, ele pediu lá. Ele pediu lá. Então, aqui é negar, não tem falta de conhecimento. Não, é negar provimento, tudo. Então, não tem, não é preliminar aquilo, né? Você chama de preliminar? Vocês querem botar como preliminar? Eu já tenho como preliminar, né? Mas se achar que não tem problema. Não, na verdade, é até uma... No fundo, é uma prejudicial. Porque se a gente pudesse afastar a constitucionalidade... Não, eu vou fazer o seguinte... Como você quiser, como é que você quer botar isso aí? Eu afasto as preliminares e... Então tá, as preliminares? Na verdade é que ele põe duas, né? Ele fala em constitucionalidade de lei e de norma, mas afasta a preliminar, pode colocar uma só. Afasta a preliminar e nego o provimento, e no mérito nego o provimento. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. O relator. Doutor Walker. O relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutor Corinto. Acompanhe. Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Relator, presidente. Eu também voto com o relator, por unanimidade de votos. Foi rejeitada a preliminar e negado o provimento ao recurso. Votado 691. O próximo item da pauta é do doutor Vinícius, é o embargo da Fazenda Pública com a da companhia coreana Cobrasco, no 2008-99. O senhor está com a palavra, doutor. Ok, são processos antigos, o embargo de decisão, acho que 2012, alguma coisa assim. Deixa eu... Presente, 2012. Tá. Presente voto trata de embargo de declaração oposto tempestivamente em face do acórdão tal julgado em 28 de junho de 2012, o qual julgou parcialmente procedente o recurso voluntário. Em seus embargos, a Fazenda Nacional sustenta que o acórdão embargado padece de contradição, uma vez que os fundamentos consubstanciados nos votos vencido e vencedor levariam à conclusão de negativa total de provimento, diversamente do que se deu com o resultado de provimento parcial consignado no acórdão. Nesse contexto, a Fazenda Nacional aduz que a matéria objeto de provimento parcial, atinente à exclusão das variações cambiais ativas da base de cálculo da exação, não teria sido objeto de discussão nos autos, razão pela qual deveria se dar a negativa total de provimento, segundo as conclusões que podem ser extraídas dos votos vencido e vencedor do aresto embargado. Em análise de admissibilidade, o presidente da turma admitiu os embargos interpostos nos termos consignados no despacho sem número, cujos pontos essenciais são transcritos a seguir. Eu vou passar para o voto agora. O despacho, como relatado, o despacho de admissibilidade reconheceu que o acórdão embargado padece de vício de contradição ou omissão. Diversamente do que entende o despacho de admissibilidade, entendo que a decisão embargada é contraditória. Explico. Compulsando o acórdão embargado, extrai-se a seguinte decisão. Acorda os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos seguintes termos: por maioria de votos para excluir a variação cambial ativa da base de cálculo da exação, pelo voto de qualidade para manter as glosas dos créditos efetuados pela fiscalização, por unanimidade de votos para manter a glosa de receita. Da leitura do excerto transcrito, depreende-se que o aresto atacado deu parcial provimento ao recurso voluntário, tendo excluído a variação cambial ativa da base de cálculo da exação. Analisando os votos vencido e vencedor, constata-se de forma incontroversa que não há qualquer discussão sobre eventual exclusão de variação cambial ativa da base de cálculo dos tributos ali discutidos. Ademais, cotejando as conclusões dos votos vencido e vencedor, observa-se claramente que a matéria referente à exclusão de variação cambial é totalmente estranha à decisão consubstanciada naqueles votos. Veja-se, por exemplo, o desfecho do voto vencido. Por sua vez, a conclusão do voto vencedor é dirigida à estrita questão do reconhecimento de créditos de insumos, permanecendo absolutamente silente quanto à questão da variação cambial ativa. Como se vê da simples leitura dos votos de decisão recorrida, resta evidente
o equívoco no acórdão embargado ao dar provimento à questão sequer abordada nos votos. Assinale-se ademais que a matéria concernente à variação cambial ativa não é sequer trazida em sede recursal, de maneira que não se verifica qualquer omissão nos votos da decisão embargada quanto a tal questão. Na verdade, o acórdão embargado revela lapso manifesto, contradição entre seus fundamentos e sua conclusão, ao dar provimento parcial em relação à matéria sequer tratada nos autos. Com base nas considerações acima expostas, acolho os embargos da Fazenda Nacional, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a contradição no acórdão de decisão embargada, em cujo dispositivo deverá constar a total negativa de provimento ao recurso voluntário. Desculpa, eu tirei. Não, é porque eu tirei o microfone. Ok, doutor Walker Araújo. Só um minutinho, tá? Sim. O relator. Ok. Doutor. Cadê? Jorge. Com relator. Doutor José de Deus. Com relator. Doutor Corinto. Acompanhe, presidente. Rafael. Acompanho. Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para sanar a contradição, não é isso? Isso. Não é omissão, não é contradição, Ok. sim. Imprimindo-lhes efeitos infringentes nos termos do voto do relator. Ok. Corinto, Braz Fels. Essa empresa eu já vi por aqui. Essa Cobrasco aí, meu Deus do céu. A quantidade de vezes que a gente já fez Cobrasco, eu já vi essa Cobrasco pregada de vezes. O Duro Vinícius. Abre o microfone, doutor. De novo, Corinto. Boa tarde, pessoal. Esse aqui é intempestivo, só que a discussão não é referente à data aqui. A questão aqui é a intimação. É o seguinte... Impressionante, cara. Ele pegou um lote de intempestivo. Oi? Tu pegou um lote de Nunca vi intempestivo. isso na minha vida, viu? Também Nunca não, vi cara. isso. O doutor Gil sei que tem muito tempo de CAF, também não, né? Nunca. Gente, Nem os presidentes de sessão pegavam lote de repetitivo. este aqui, se passar pelo crivo de vossas senhorias, vai ser o primeiro intempestivo. Isso se passar, porque o outro não foi. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Então, a recorrente defende a tempestividade do recurso porque a ciência realizada em 21 de maio de 2013 não seria válida, uma vez que não teria aderido à utilização do endereço eletrônico. Com isso, o recurso voluntário apresentado espontaneamente em 12 de 8 de 2013 seria tempestivo. Com respeito ao vício da ciência note que a recorrente, até a presente data, não assinou o termo de opção por domicílio eletrônico tributário, no qual autoriza a administração tributária a enviar mensagens de comunicação de atos oficiais para a Caixa Postal Eletrônica, disponibilizada no CAC, no endereço tal, o qual será, quando autorizada, o domicílio eletrônico da recorrente. Aí digo eu, ao meu sentir, a alegação da recorrente não merece acolhida, porque a nota, aí tem uma nota da Receita Federal, lá do Rio de Janeiro, de 2013, juntada aos autos, que tem por assunto justamente as informações sobre o termo de opção pelo domicílio tributário eletrônico da recorrente,
específico, conclui que, até a presente data, observa-se que o contribuinte, embora aduzindo uma alegação contrária à autoria da opção, continua desfrutando do acesso direto aos processos digitais decorrentes da vigência da sua opção pelo DTE, conforme demonstra o acesso digital aos documentos dos processos em andamento. Quanto ao termo de opção que o contribuinte juntou ao processo para alegar que não é optante, a tela anterior do aplicativo de opção pelo DTE explica que a RFB está solicitando que todos os optantes ativos pelo DTE atualizem os dados de seus termos para liberar novas funções, como a possibilidade de consultar os termos assinados, cadastrar celulares, etc. Tendo em vista a segurança do processo de adesão, em todos os casos semelhantes, sempre ficou patente que os atos foram praticados por quem de direito, como no caso em pauta. Aí eu trago a legislação que vocês todos conhecem e esclareço o que é o ECAC, que é o portal da internet, o funcionamento do ECAC, de acordo com as portarias, e finalizo dizendo, ao optar pelo domicílio tributário eletrônico, o contribuinte autorizou a Secretaria Federal a enviar comunicação de atos oficiais para a sua caixa, disponibilizada no Centro Virtual do Atendimento ao Contribuinte, a qual passou a ser considerada domicílio eletrônico eleito pelo contribuinte. E aí eu entro naquela tabela fantástica utilizada por este ínclito colegiado, e aí não tem dúvida que é intempestivo, né? Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Na verdade, para você processar toda essa ciência aí eletrônica, já tem que ter tido a adesão, e essa adesão é através de um formulário eletrônico, é uma opção por um formulário. Então, quer dizer, ele tem que demonstrar que todo esse mecanismo aí, na verdade, tá equivocado, que está errado, e coisa que ele não faz. Na verdade, o que ele traz de prova mostra que ele já era participante, né, e que poderia aumentar as funcionalidades com a renovação do termo, ou seja, com o relator. Ok. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Com o relator, presidente. Rafael. Acompanho, presidente. Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Peraí. Aí tem intempestivo o recurso voluntário? Sim. Então você não está conhecendo. É isso? Não conhecer. Mas espera aí, não conhecer ou conhecer na parte que trata da intempestividade, Corinto? Não, aí eu já vou discutir de novo. Vamos ter que discutir de novo. E eu vou explicar por quê. Isso eu já tive uma longa discussão com o Dr. Walker, famoso Barba. Porque é o seguinte, olha só. A parte da intempestividade ainda é a parte do conhecimento. Tudo que ele alegar de intempestividade, a gente está falando de conhecimento. Não é ainda do recurso. Então, ele pode escrever o que ele escrever, o que for. E, aliás, ele poderia escrever o que ele quiser sobre todos os pressupostos de admissibilidade. Se a gente não conhecer deles, morre na admissibilidade. Tá? Então, a intempestividade é a admissibilidade. Então, se você fala que ele é intempestivo, ele fica, não tem conhecimento da admissibilidade. Você não conhece do recurso. Entendi. Então fica igual, quando o caso que o cara não contesta a intempestividade, no caso que o cara contesta. Sim, na questão de não conhecer, sim. E a situação prática, Vinícius, eu só te falar para a situação prática, que se por acaso, vamos dizer se por acaso, você entende que isso é uma matéria para conhecer, eu conheci o empate do recurso, que falou da tempestividade, o que poderia acontecer? Se você descobre uma decadência no processo,
em algum momento do processo, você é obrigado a dar a decadência de ofício. Aí você não ia reconhecer o recurso, mas ia declarar a decadência. Olha que coisa louca. Você estaria andando num passo que está fechado. Entendi. A porteira não abriu. Entendeu? Aí é uma questão prática, mas não pode ser um argumento, porque isso é um argumento. O argumento de verdade é que tudo de tempestividade ainda está no campo do conhecimento. Entendi. Boa. A gente já discutiu algumas vezes isso, né, doutor Walker? Muitas vezes. Eu, pelo princípio da congenialidade, eu aderi a esse entendimento, mas não concordo. Mas o senhor tem a grande divergência, não? Não. Então tá bom. Então foi não conhecido. Não conhecido. Ok. Não conhecendo o recurso em face da intempestividade. Sistema do voto do relator. Com isso, a gente termina os processos de hoje. Agora vamos voltar para trás. Vamos começar. Pela manhã ficou processo ali. Não ficou pela manhã, ficou de ontem, ficou de ontem, ficou de uma galera aí. Pô, já estava indo abrir uma cerveja? Não, pode esquecer, deixa a cerveja para depois. O Walker disse que tem, até 10 horas da noite tem tempo. Então vamos lá, vamos começar pelo... Peraí, deixa eu pegar minha planilha que eu prefiro ela, que ela é mais visual. Walker, PowerPress 642, que vai de 642 a 647. Vamos lá? São todos iguais, tá? Ok, então vamos nessa. Melhor. O senhor está com a palavra, assim que quiser. Tá, eu vou... Tem uns outros aqui que não tem ementa, mas é a mesma ementa da DRJ. É que são vários processos, mas tem alguns que já tem ementa, tá? Então, não é falta, é a mesma da DRJ. Eu vou pro voto. Qual que o senhor vai ler? O 642? O final 2009-24. É isso aí, o 642. Pode ser, vai. O senhor está com a palavra. É curtinho os votos. Fica à vontade, doutor. Até 10 horas da noite, está tranquilo. Conforme eu trouxe anteriormente, trata de ressarcimento de saldo credor de IPI utilizado pela empresa em compensações, número tais e tais. Do que se extrai do auto, vídeo de compra, é que a recorrente declarou o seu crédito da seguinte forma: saldo credor REIP, 45, créditos passivos de ressarcimento, 37, menor saldo credor, 48. Ou seja, declarou que o crédito passivo de ressarcimento, montante de 37 mil. Entretanto, os débitos declarados pela recorrente perfazem um montante de 39 mil, que resultou na diferença de 2 mil e pouco, e não homologação parcial do Perdicom. Assim, não obstante a recorrente tenha declarado por sua crédito 45 mil em sua escrita fiscal, parte passiva de ressarcimento e outra não, fato é que o crédito passivo de ressarcimento declarado pelo contribuinte é inferior ao montante objeto do débito tributário que se pretendia compensar, razão pela qual o correto despacho decisório é a decisão recorrida que assim se pronunciou. O que acontece? Ele declarou no Perdicom que o ressarcível dele era só aquele valor. A DRJ pegou aquilo lá e falou: tá bom, vou pegar o que você declarou aqui e vou compensar até o limite do seu débito. Eu estou fazendo o que você declarou. Com base nisso, ela homologou parcialmente. Então, como ele não... E aí ele quer que se reconheça, que se retifique de ofício, porque ele não pediu cancelamento do Perdicom, não fez retificação e também não apresentou um novo. Ele quer que a gente reconheça que aquele crédito que ele declarou lá integral, ele apresentou um crédito integral, depois embaixo ele colocou que aquele crédito integral, parte era ressarcível e outra não. Aí eu, com base nisso, com base na declaração que ele apresentou, eu entendo correta a decisão da DRJ e eu nego provimento ao recurso. São todos casos iguais, eu estou decidindo dessa forma. Ok, passou o doutor Vinícius. No caso, ele alega que o débito era menor, é isso? Não, o débito não. O crédito dele. Porque o crédito foi reconhecido integral, né? Foi, é o que ele declarou. É que ele utilizou o débito maior. Mas ele não contesta que o débito é menor.
Não. Então, com o relator. Ele contesta que o crédito dele era maior. Ah, Só que entendi. ele declara menor. Ele declara. Tá vendo? Essa planilhazinha dele aqui fica bem clara, página 2, tem a planilhinha ali, ó. Tá vendo? Sabe o que Saldo do hype. Crédito que ele fala que é passível. Não é isso, Walter? ele fala, o meu crédito era maior. Ah, tá. Só que a fiscalização falou que não, mas você declarou que é ressarcível 37 mil. Entendi. Eu estou te dando os 37 mil. Se você tivesse declarado 45 ressarcível, talvez eu te dava também. Porque é erro do próprio contribuinte. Sim. Não, é com o relator. Ok. Doutor Jorge. Como relator, parabéns pela tabela de folhamento. Muito elucidativa. Inclusive você vai usá-la, né, Jorge? Já é de domínio público. Pois é. Como outras tabelas que andam por aí. Jorge, Zé Renato. Vai usar essa também, Zé? Não, essa aqui já colei, já tá colada. Ah, já. O cara quer que a gente faça como é que fala? A gente faça a retificação para ele, né? Legal. Como Mas ele não pede, cara. Eu tenho um aqui que o cara pediu de ofício. Ele fala assim, você tem que fazer... Detalhe, ele quer que a DRJ faça. Ah, é brincadeira, né? Tô falando sério. Como relator, presidente. Porra, Corinto. Relator. Rafael. Com o relator. Microfone, com o relator. Com o relator. Denise. Ok. Então é NPU, ligado pelo menos por unanimidade. Posso copiar esse mesmo resultado para os itens 643, 644, 645, 646, 647, 647. Certo, doutor Walker? Certo, doutor Walker? Perfeito. Tudo igual. Ok. Copiado. Bom, então agora, vamos para outro que tem, como eu diria, carreirinha, né? Deixa eu só anotar aqui. Tem o item, esse aqui foi o 642. Agora, 653. Aqui do doutor Corinto, 653 a 655. O 653 é a final 2011-68. A recorrente é a Tupper S.A. Entendeu, Corinto? Tá ali. Presidente, assim, ó, desses três, o 653 é igual ao 655. Ok. Então vamos lá. 653 igual a 655. É diferente. Tá. O 655, ele vai pedir. Podemos começar pelo 655, que é o final 2011-59. Ok, então, doutor Corinto, doutor Corinto vai estar relatando o 655 2011-59 da recorrente Tupper. Está com a palavra, doutor. Aqui, presidente, ressarcimento de IPI, foi utilização integral dos créditos para abater débitos próprios relativos a tributos, com compensação. O despacho decisório deferiu em parte o direito creditório, homologando parcialmente a compensação do PERDECOMP final 018-003. Na manifestação de inconformidade, ele diz que apresentou um PER em 17/6/2010 e que
detinha saldo credor de IPI passível de ressarcimento e foi compensado no mesmo valor em 24/6. Depois também apresentou em 17/10 outro PER num valor de 1.300.000 e esse foi compensado parcialmente no valor de 555.000, um PER final 16.416. Em 25/8/2010 apresentam outro PER no valor de 804.000 e o mesmo foi compensado através do PER final 8.003 no mesmo valor. Diante disso tudo, ele declara que ele tem um total de 1.300.000 devidamente compensado e o saldo do segundo trimestre totalizando 804.000. Demonstrados os estornos referentes ao quarto trimestre de 2009 e primeiro trimestre de 2010, no valor de 1.342.000, restou o saldo passível de ressarcimento no segundo trimestre de 804.000 para devida compensação. Em ADRJ de Juiz de Fora, julgou improcedente a manifestação nos termos da ementa que vocês têm aí, e o recurso voluntário, ele abandonou completamente a versão apresentada na manifestação de conformidade e diz que, em virtude de equívoco na PERDECOMP final 0108, referente ao ressarcimento, ocorreu um erro no preenchimento da PERDECOMP 8003, referente à compensação, e segue seu raciocínio, inclusive com tabela explicativa dos créditos, para o final dizer que tem um saldo credor disponível para a compensação no valor de 433.954, referente ao primeiro trimestre de 2010. Por fim, requer a procedência do recurso para autorizar a compensação do saldo credor disponível, saldo residual do PERDECOMP 6416 no débito relativo ao valor do crédito compensado indevidamente no PERDECOMP 8003, constante no despacho decisório número tal. É esse o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto. Ele pede anulação do processo? Não, ele não pede anulação do processo, não. Está aqui com consequente anulação do presente processo. Consequente anulação do presente processo, isso mesmo. Com consequente anulação do presente. Tá bom, vai lá. Aí eu variaria um SIC, né? Porque não é bem. Tudo bem. Ele pediu, está escrito, não está? Em primeiro plano, cumpre verificar que a recorrente abandonou completamente a versão apresentada na manifestação de conformidade, que foi demonstrados estornos referentes ao quarto trimestre de 2009 e primeiro trimestre de 2010, no valor de 1.342.000, restou o saldo passível de ressarcimento do segundo trimestre de 2010, no montante de 804.000, estando mesmo devidamente regular para a compensação. Agora, em sede recursal, diz que, de forma equivocada, preencheu irregularmente o outro PERDECOMP, enfim, ele vem com uma outra história que eu já narrei para vocês no relatório. Junto com o recurso voluntário, foram trazidos novos documentos, dentre eles, livro de registro de IPI do ano de 2010 e vários PERDECOMP. Com relação às novas alegações e aos novos documentos acostados, cumpre dizer que não foram objeto de apreciação pela primeira instância, e nesse diapasão não podem ser apreciados em grau de recurso sob pena de supressão de instância e também porque houve preclusão do direito de opor novas alegações, que não sejam aquelas para contradizer a decisão recorrida,
ou ainda acostar documentos com o intuito de provar sua nova versão dos fatos. Tais alegações, bem como a respectiva juntada de documentos, é intempestiva. Aí eu trago aqui a lição do ilustre conselheiro Zé Renato Pereira de Deus, no acordo nosso aqui da turma, e digo, assim é que consideram-se intempestivas e presclusas as novas alegações e a juntada de documentos em sede recursal que não se enquadrem nas exceções previstas nas alíneas do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 70.235. Corolário disso, cumpre prestigiar as razões decididas a decisão recorrida. E daí eu trago novamente as razões utilizadas pelo recorrido para negar provimento ao recurso. Eu só tenho uma pergunta, doutor Corinto. Você disse que ele se desviou totalmente das razões de decidir na hora de impugnar, não é isso? Sim. Então, e não impugnou nada. Não, porque, veja, que se ele não tem por que você repetir. Você acha? Oi? Você disse que não tem dialeticidade. Isso. Não, até tem, porque, veja, a falta total de dialeticidade é você... Bom, até tem, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte. Ele não contradisse as razões de decidir e tal, nada disso. Não. E muito menos mas ele apresentou razões contra o indeferimento, é isso? Sim. Sim, aí eu pergunto a você, quando ele faz uma alegação que nada tem a ver com a outra, será que a gente tem que... Bom, vamos deixar para lá, já está muito avançada a hora para a gente discutir isso. Então tá, o senhor está negando o provimento, é isso? Eu estou negando o provimento e declarando preclusão. Aí eu não sei também se eu tenho que conhecer parcialmente do processo, por decretar preclusão dessas novas alegações e dessas novas documentos. Entendi. Sim, né? Vamos ver o que o colegiado decide. Doutor Vinícius. Se o contribuinte está trazendo argumentos diferentes, outro fundamento para o crédito seria não conhecer, né? Agora tem que ver aí o que o Corinto decide, né, pelo que ele viu dos fatos. Então, é nisso que eu estava pensando, porque, veja, se ele trouxe argumento novo, que não fez parte da lide, da peça inaugural lá na manifestação, ele apresenta agora, a gente entendeu que está precluso apresentar argumentos novos. E contra os argumentos antigos, ele não se insurge, significa que não conhece do recurso, né? Não, mas o Corinto colocou aqui que ele reprisou as manifestações e apresentou novos argumentos. Então tá bom. Então aí é diferente. Ele conhece em parte. Ele conhece em parte. Então ele reiterou da impugnação e apresentou novos. Os novos ele não conhece e o que apresentou na impugnação ele utiliza a DRJ para negar provimento. Ok. Nesse sentido, então, Corinto? É isso, Corinto? Só um momentinho, deixa eu ver o que eu botei aqui. Está no voto do Corinto aqui, ó. As alegações da manifestação de conformidade foram reprisadas em sede recursal. Então, Corinto, você muda o dispositivo? É isso? Apenas robustecidas com inovações do princípio da boa-fé e da verdade material. E novas alegações, inexistência de dano horário, direito ou perícia, que não podem ser conhecidas em grau de recurso, sob pena de supressão de distância. Por isso que eu entendi, que ele reprisou da manifestação e trouxe novos argumentos.
Com relação aos novos, preclusão, e com relação aos antigos, decisão da DRJ para negar provimento. Desculpa, Walker, aonde você leu que ele reprisou? Está no seu voto, no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo da parte do voto. Está em negrito ainda. Folha 5 do voto. Acho que eu tô com problema. Desculpa, eu estou olhando o final 2011-80. Está jogando outro, né? Não, nós estamos vendo 2011-59. Eu não estou vendo isso, por isso eu vou lá no recurso. Mas no 2011-59 tem a mesma alegação. E no 2011-68 ele diz que abandonou completamente. Fala assim, ó, em primeiro plano, cumpre verificar que a recorrente abandonou completamente a versão apresentada na manifestação de conformidade. É diferente, então, porque eu estava lendo outro, desculpa. 2011-59. Deixa eu ver o recurso do outro, porque mesmo que seja genérico, faltou isso no meu voto. Recurso voluntário. O dia virou noite aqui agora. É mesmo, impressionante aí o negócio. Vai Então, cair latifúndio, apaga tudo latifúndio, hein? Vai cair o mundo daqui a pouco. Aí vai cortar energia, internet, não vai ter mais nada. É verdade, lá é tudo com antena. Ela vai apagar o fogo, né, da fogueira, que é a lenha que a gente faz, é verdade. Nossa, que barba suja, hein? O careca fica comendo mingau aí, ó. Sujando a barba toda. Tá tudo branco lá a barba dele. A barba já é branca, pai. É açaí. Minha filha trouxe um açaí aqui pra mim. Ah, isso não é o resto de mingau, não, velho? Não, a barba é branca aqui mesmo. É o Xiaomi. É o Xiaomi. E a parte que ele reprisa da manifestação de conformidade é aquela parte genérica. A parte o que compete a parte referente à compensação do Instituto de Compensação, né? Ele efetivamente não tem uma dialeticidade mesmo com a DRJ. É assim, ó, ele diz lá, em que pese as razões de fato e de direito apresentadas nos autos, o julgador, a COA decidiu pela mantença do auto de infração e despacho decisório. Ele está entendendo que então ele se insurge de uma maneira genérica contra a decisão da DRJ e traz ao finalzinho uma parte, depois que ele traz uma tabela ali, ele traz uma parte, de novo, copiando, que a compensação é um direito constitucional, etc., que ele já tinha trazido na manifestação de conformidade. Mas dialeticidade realmente não tem. Mas ele se insurge. Você está falando de qual processo, Corim? Estou falando do 655. Tá. 655, isso. Final 2011-59.
Para mim, aí o que está acontecendo é que ele não tá atacando a decisão efetivamente, porque a decisão, ao que me parece aí, pelo teu relatório, ela afasta o que aconteceu, reconheceu o crédito, só que o crédito foi consumido em outros períodos até a data da entrega do PERDECOMP, certo? E o que ele está atacando, pelo menos nesse aí, por exemplo, o que eu estou vendo aqui, o final do 68, é exatamente a origem do crédito, se o crédito tem ou não, mas não é isso que está sendo decidido. O que está sendo decidido é que o crédito foi utilizado posteriormente, essa é a ementa da DRJ. Então, para mim, falta ele contestar exatamente o cerne da decisão. Tudo bem. E demonstrar que não houve, na verdade, esse consumo do crédito reconhecido. Você concorda comigo que é isso, ô Corinto? Isso é muito comum nesses processos de IPI, o cara contesta depois que o crédito é esse, mas, na verdade, o problema não está no reconhecimento do crédito, mas está no consumo desse crédito ao longo de períodos posteriores até antes da data de transmissão do PERDECOMP. Então, pelo que eu li aí da ementa da DRJ, pelo menos nesse caso 2011-68, esse é o problema. Não, mas olha só, aqui nós estamos no final 2011-59, tá? Tá, mesma coisa está falando aqui, ó, o do julgamento da DRJ, ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento, esse é o 2011-59, tá? Adotado pelo processamento eletrônico, quando restar demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento escriturados no trimestre a que se refere o pedido foi utilizada para abater débitos informados no RAIP, reduzindo o saldo credor ressarcível pleiteado pelo... Ou seja, está falando de redução do saldo credor passível, certo? Então, reconheceu o saldo credor, reconheceu aquele crédito inicial, só que verificou-se que o crédito foi consumido na escrita. E como que o despacho decisório e a DRJ sabem? Porque nesses pedidos de IPI, eles reproduzem o RAIP no pedido, no PERDECOMP. Eu acho que o grande problema... Até os períodos anteriores, até o período imediatamente anterior ao PERDECOMP, certo? Então, o que ele tem que comprovar não é a origem do crédito, se o crédito era 500 ou 400. Isso aí não está em discussão, mas por que não foi consumido o crédito? Isso que ele deveria trazer como resposta. E como ele tinha que atacar isso. Então, é isso que eu estou entendendo aí, Corinto. O problema todo aqui é que, pelo que eu estou lendo aqui da DRJ... É o problema de quando é feito o estorno, porque quando faz o estorno, isso fica disponível para o contribuinte e ele pode se ressarcir e utilizar esse crédito, ok? Ele não pode, por exemplo, aqui, ó, em que pese os valores reconhecidos no primeiro trimestre de 2010 estarem disponíveis, os mesmos não podem permanecer na escrita fiscal do contribuinte para compor novo pedido de ressarcimento no segundo trimestre de 2010. Razão pela qual o sistema de controle de créditos corretamente considerou zerado o saldo credor de períodos anteriores, que foram reconhecidos em análise anterior, como dito. Portanto, considerando a inexistência de saldo credor originário de períodos anteriores, transmitidos anteriormente ao presente pelo SCC, correta está a dedução dos valores registrados a créditos básicos, decorrendo das operações de entradas e insumos empregados pelos valores do imposto registrados a débito, atinentes às saídas de tributos tributados, papapá. Nesse passo, faz jus o contribuinte ao saldo credor decorrente, passível de compensação nos moldes da instrução tal.
Ainda sobre a questão, na forma do artigo 36, aí ele fala da questão da prova, que ele também, na decisão, ele não trouxe a prova. Então, eu concordo que não há uma dialeticidade. Não há mesmo, até porque ele abandona totalmente a versão sustentada por ele na manifestação de conformidade. Mas, genericamente, ele se insurge no início do recurso, pelo que eu vi ali, e no finalzinho, tipo, olha só, eu apresentei e eles me negaram o pleito. E ao final, eu tenho direito, pois a compensação é um direito meu. Ou seja, meio fora de foco, né? Mas não dá para dizer também que eu não posso desconhecer do recurso. Eu entendi o seu ponto aí. Eu penso igual você e eu acho o seguinte, que pode resumir essa questão o seguinte: negar provimento por falta de provas. Não é nem não conhecer, porque na verdade ele não provou que houve o estorno ou a utilização em períodos posteriores, porque o estorno é uma das possibilidades exatamente de você voltar, de você mostrar que não foi utilizado em períodos posteriores, e isso ele não me parece comprovar. Eu acho até que isso que você está falando fica mais adequado, porque ele não reprisou. Então, se ele não reprisou ipsis literis, eu não posso usar o parágrafo terceiro do 57 do Ricardo. Eu posso, quando muito, usar parcialmente da questão da prova que ele não trouxe novamente, né? Eu acho que ele não o que ele... Mas como também não acho que também não vale a pena, porque veja bem, ele trouxe a prova, mas uma prova é interessante isso. Do ponto de vista processual, realmente eu acho que não dá para usar as razões do acórdão recorrido. Por quê? Porque ele traz outras coisas. Ele só fica genericamente, né, dizendo, eu tenho direito, mas de uma forma genérica, e as novas alegações são preclusas. Corinto. Oi. Posso falar? Claro. Você acha que na manifestação de conformidade, que é de 2 páginas, nada contra a peça de 2 páginas, mas na peça da manifestação de conformidade e os documentos que ele anexa, você acha que ele se desincumbiu do ônus de fazer a mínima prova do direito que a gente usa? A primeira pergunta... Não, acho que... Não acredito que ele... Eu também estou vendo... Eu estou vendo aqui também as peças. Eu entendo, assim, pelo que eu li da manifestação de conformidade, o que ele trouxe com a documentação, eu não estou achando documentação, eu só vi procuração, eu não estou achando documentação que dê aquele mínimo fumus boniuris que a gente adota como peça necessária na manifestação de conformidade. Entendeu? Então, eu estou te atraindo para esse ponto de vista. Vê se... O que você acha? Sim, mas o que isso soluciona a gente no sentido do dispositivo, Rafael? Porque no dispositivo eu estou conhecendo, eu estou conhecendo parcialmente do recurso. Uhum. Porque decretar preclusão das novas alegações e novos documentos. Isso. Conhecido, eu estou negando o provimento. Sim. Agora, a questão toda como bem levantado pelo Dr. Vinícius, eu estou prestigiando aqui as razões de decidir da decisão recorrida, só que essas razões de decidir, elas não fazem sentido aqui
A não ser que eu diga assim, ó, corolário disso, cumpre prestigiar as razões de ponto, sem fazer menção ao RICARF, porque aí eu só estou dizendo, olha só, a decisão da DRJ, ela é boa, na medida em que ela decretou a falta de provas. Corinto, temos que dar uma decisão, alguma qualquer. Não dá, estamos já há muito tempo nesse processo. Bom, a minha decisão, presidente, o dispositivo é esse aí. Conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento. Ok, então vamos passar para o voto, porque a gente está há muito tempo nesse processo já, e senão a gente não faz mais nenhum. Passo para o Vinícius. Eu estou começando a achar que é um outro caso isso aqui, cara. Começando a achar que é saldo credor de períodos anteriores. Pede vista, Vinícius. Eu vou pedir vista. Isso aí vai prejudicar a nossa meta, hein? Não, a nossa meta já está arrebentada mesmo, não liga para isso não. Tá mesmo? Sim, mais ou menos. Tá muito bom, não. Beleza, vamos nessa, vamos que vamos. Não vamos nos estressar, não. O objeto está lá na ementa. A ementa lá. Você o que você fez, Corinthians? Você negou provimento? Eu neguei provimento. Não conhece de parte do recurso. Isso, o relator não conheceu de parte do recurso, não é isso? Isso. Eu vou com o relator, viu? Vou com o relator. Vai votar com o relator? Isso. Então tá, doutor Walker. O relator. Ok. Doutor Jorge. Com relator. Doutor Zé Renato. O relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também com o relator. Então, não conheceu o empate, na parte conhecida foi negada. Esse eu vou copiar para o 653, que o Corinto disse que é igual. Não é isso, Corinto? Mas não é. É similar. É bastante similar. Aqui que muda, Corinto. Vamos lá, vamos ser objetivo, pelo amor de Deus. Deixa eu abrir o outro, vai. Ainda bem que o Walker hoje dormiu bem, né, Walker? Olha só o toque dele, não para de passar álcool na mão, cara. Isso é um verdadeiro toque, ele não sai de casa. Não encosta em nada sujo. Como é que ele passa o dia todo o negócio na mão? É que como eu não posso beber ainda, eu passo na mão. Faz sentido, tá bem. E aí, Corinto, vamos? Bom, a única coisa, a diferença dos projetos, a metodologia é a mesma, mas a diferença está na versão apresentada na manifestação de conformidade. Que naquele lá, ele dizia uma coisa, e aqui ele diz, na manifestação de inconformidade, outra coisa. Então, aqui ele diz assim: apresentei o Perdecomp tal com saldo credor no montante de 491.106. Na mesma data apresentou o Perdecomp no valor com a compensação de 461. No livro de registro de IPI, destacou em conta gráfica o ressarcimento de crédito no trimestre calendário, onde o mesmo se fez mencionar no Perdecomp. Por essa razão, entendemos que o saldo de IPI apresentado e compensado perfaz o saldo de IPI passível de ressarcimento no período. Agora, em sede recursal, ele diz assim: no pedido de compensação ocorreu um equívoco no preenchimento, pois, conforme comprova-se com o livro fiscal, contendo o registro de apuração do IPI, o qual segue em anexo, o valor correto referente ao saldo passível
do terceiro trimestre é 460 mil. Desta forma, o direito creditório da recorrente de 460 mil é passível de compensação. Aí, enfim, a título ilustrativo e para contrapor ao alegado no acórdão, demonstra-se alguns esclarecimentos a respeito dos pedidos de ressarcimento e dos pedidos de compensações referentes aos trimestres tais. Ou seja, aqui ele é mais específico no momento de na sua resignação com a decisão recorrida. E junto com o recurso voluntário foram trazidos novos documentos, dentre eles livro de registro de apuração do IPI de 2007 e vários PERDECOMP. Mas a metodologia é a mesma, eu estou usando o mesmo para afastar as novas alegações e documentos por preclusão. E agora, aqui, a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Eu vou manter do mesmo jeito. Voto por conhecer parcialmente do recurso. E na parte conhecida... negar provimento. É isso, presidente. Ok. Que isso aqui, cara? Na parte conhecida, negar provimento. Ok. Como os senhores votam, todos acompanham o relator? Acompanho, presidente. Tem que liberar o nosso assistente, presidente. Sim, vou liberar já. Esse é o 653. E o 654? Bom, o 654... Você disse que é diferente. O 654 é final 2011-80. Aqui é o seguinte, aqui ele pede, aqui é diferente porque ele reproduz a versão apresentada na manifestação de inconformidade e diz ser de suma importância que os processos administrativos do final 2011-80 e 2011-59, que são esses julgados agora, sejam julgados concomitantes, pois são fundamentais para a elucidação dos fatos e do ocorrido. Desculpe, 2011-80 é esse que a gente está julgando agora, né? E o 2011-59 é aquele primeiro que nós votamos. E ainda que o excesso direito a maior constituído no primeiro trimestre de 2010 afetou diretamente o saldo do segundo trimestre de 2010, gerando um possível passivo, débitos em aberto. Esses elementos, se confrontados e compensados, resultaram na baixa/liquidação de ambos os processos administrativos. Invoca os princípios de boa-fé, verdade material, alega a inexistência de dano ao erário e, caso necessário, diligência ou perícia para comprovar todo o alegado. Ao final, requer seja concedido, autorizada, a compensação do saldo credor disponível, restituição, representado pelo PERDECOMP, que ele diz aqui, inclusive, ele faz errado, porque em verdade é um outro número que eu coloco aqui, ao débito relativo ao valor do crédito compensado em excesso no PERDECOMP tal, que é o PERDECOMP que está no processo julgado anteriormente, final 2011-59. Então é essa a diferença. Ele quer usar um saldo que ele teria aqui para abater ou extinguir um débito que ele teria lá no
final 2011-59. Ok, então vamos votar. O primeiro plano cumpre dizer que o pedido da recorrente para que os processos administrativos 2011-80 e final 2011-50 sejam julgados concomitante, pois são fundamentais, pode ser atendido, a despeito de não serem conexos e não terem causa alguma de prejudicialidade, uma vez que foram distribuídos ao mesmo relator, no mesmo lote, e indicados para a mesma reunião de julgamento. As alegações da manifestação de inconformidade foram reprisadas em sede recursal, apenas robustecidas com invocações de princípios e novas alegações, que não podem ser conhecidas em grau de recurso. E aí eu falo, preclusão. Resumindo, o pedido é para que o valor da restituição de R$ 433.954, indicado no despacho decisório deste processo, seja considerado como saldo credor para o período do segundo trimestre de 2010, para então efetivar a compensação em discussão no processo de final 2011-59, pois ambos têm o mesmo valor. Como nada de novo efetivamente veio aos autos, cumpre prestigiar as razões da decisão agora sim, nos moldes do 56, parágrafo 3º do anexo do RICAR. Esse eu já tirei dos outros processos. Por quê? Porque é exatamente isso que ele pleiteia na manifestação de inconformidade. Então, eu ratifico a decisão dizendo exatamente isso. Vou finalizar. Logo, descabido pleito passivo. Esclarece que o procedimento adequado ao contribuinte para regularizar a questão seria o de procurar a DRF de instituição e solicitar a liberação do valor reconhecido pelo despacho decisório, que é esse no valor de R$ 433.954, visto que se encontra disponível no CIEF processo. A questão trazida acerca de um suposto equívoco cometido em estornos subentende-se não interferir no resultado do despacho decisório em foco. E mesmo se fosse o caso, tratar-se de pedido de retificação da PERDECOM penalizada. Nesse sentido, vale esclarecer que manifestação de conformidade contra despacho decisório não serve de veículo para tal procedimento. Atribuição da recorrente a ser realizada. Bom, é isso, pessoal. Todos entenderam? Então vamos lá, doutor. Você está negando o provimento? Eu estou conhecendo parcialmente do recurso voluntário aqui, eu já estava conhecendo parcialmente, e na parte conhecida, negar o provimento. Esse aqui eu já estava direitinho. Tá bom. Tá, então, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Zé Renato. Com o relator. Rafael. Com o relator. Denise. Com o relator. Ok. Alberto. Senhor Alberto, eu também voto com o relator. Eu esqueci de programar o resultado. Eu também voto com o relator e programando o resultado, após os membros colegiados, na unanimidade de votos, não conheci o pai do recurso. Na parte conhecida, foi negado o provimento por unanimidade de votos também. Mas esqueci de programar o resultado. Alberto, pode finalizar a gravação, por favor? O senhor tem que ir embora, né?